Eu pude colocar na internet o estudo número 3, que foi a diferença na adversidade. E uma vez mais, meu nome é Manuel, o pastor da igreja aqui em Joinville, Igreja à Porta, e vamos continuar com o nosso estudo hoje do Deus que faz a diferença, e vamos ver hoje a diferença que Deus faz nos nossos relacionamentos. Eu vou, não para tentar fazer que alguém se apaixone ou tenha esse grande desejo, vontade de prestar atenção, porque é muito importante, mas eu vou lhe dizer uma coisa: esse estudo de hoje tem o potencial de mudar o resto da sua vida. Não somente esse estudo, geralmente, ele todo, né, das áreas que temos falado, emprego, adversidade, o de hoje, relacionamento, cada um deles tem o potencial enorme de mudar completamente a sua vida para sempre. Seu relacionamento com as pessoas, no trabalho, com família, com tudo isso. Mas mesmo assim, vamos começar hoje, e é uma frase que é repetida na Bíblia muitas vezes, Deus ou o Senhor estava com ele, de que a presença tangível que você pode ver ou sentir ou observar nas pessoas, na vida das pessoas. Poxa, Deus está na vida desse cara, Deus está na vida dessa mulher. Eu quero a Deus agindo e atuando na minha vida como Ele está agindo ou atuando na vida dessa pessoa. Então, como podemos ter essa certeza? E essa presença de Deus é um elemento sobrenatural, o qual faz a diferença em muitos fatores, muitas áreas. Vira uma situação, transforma a nossa condição, a nossa situação numa coisa completamente diferente, porque Deus faz a diferença. Então, isso pode se perceber na vida das pessoas, e a nossa série usa como a promessa de Deus em Efésios capítulo 3, versículo 20, quando Paulo escreve e diz: aquele, ou seja, falando de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente, ou seja, não tem limite. Não tem limite quanto ele pode fazer, sem fim, ou seja, não tem limite. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. Ou seja, Deus pode fazer tudo e mais. Você chega a pensar: poxa, seria bom se Deus me ajudasse nisso. Deus diz: eu posso fazer isso e muito mais do que você pensa ou pede. Então, essa é a escritura base a qual nos leva a esse estudo. E então vamos começar com a nossa escritura de hoje, que vamos ver da história de Davi. 1 de Samuel capítulo 18. 1 de Samuel capítulo 18, vamos ler várias escrituras aí, no capítulo 18, para ver a situação de Davi e como foi que ele reagiu, como ele respondeu às decisões dele, como ele agiu e como foi que Deus ajudou ele. Então, vamos lá, 1 de Samuel capítulo 18, vamos começar, vamos ler várias escrituras ali, e vamos começar lendo versículo 5. 1 de Samuel, capítulo 18, começando no versículo 5. A Bíblia diz: e saía Davi onde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. Outra palavra para prudência, outras traduções diz com sabedoria. E é o que vamos ver, porque para ter bom relacionamento com outras pessoas, casamento, pais com filhos, filhos com pais, família idosa, no trabalho, com os vizinhos, seja quem for o relacionamento, precisamos ter prudência ou sabedoria. Se você tem prudência e sabedoria, você vai ter bons relacionamentos com as pessoas. Se você falta sabedoria, falta prudência ou não aplica a sabedoria e a prudência,
você não vai ter bons relacionamentos com outros, ou você terá dificuldade nos relacionamentos com as pessoas. Então, e Davi saía Davi de onde quer que Saul o enviava e conduzia-se com prudência e sabedoria, e Saul o pôs sobre as tropas do seu exército, e era aceito aos olhos de todo o povo e até os olhos dos servos de Saul. Agora pula para o versículo 13, diz assim: pelo que Saul o desviou de si e se pôs por chefe de 1000, e o pôs por chefe de 1000. Ou seja, não somente Saul quis se afastar um pouco de Davi, mas colocou ele encarregado como chefe de mais tropas ainda, mais soldados, 1000. Continua, e saía e entrava diante do povo, versículo 14, e Davi se conduzia com prudência, uma vez mais, essa é a palavra sabedoria, em todos os seus caminhos. E veja, está aqui a frase que precisamos marcar e ver uma vez mais: e o Senhor era com ele, ou estava com ele. Versículo 15, vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, ou sabiamente se conduzia, tinha receio, Saul tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Agora pula para o versículo 30, já no fim do capítulo. E uma vez mais, versículo 30 do capítulo 18 de 1 de Samuel, diz: cada vez que os chefes dos filisteus, os inimigos de Deus, saíam à batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente, ou seja, com mais sabedoria. E como ele fez isso, do que todos os outros servos de Saul, portanto o seu nome era muito estimado. Então estamos estudando Deus fazendo a diferença nos relacionamentos. Deus faz a diferença no nosso relacionamento. Vamos começar primeiro hoje e entendendo o que Deus faz com a diferença que Deus faz com as pessoas, porque Deus e as pessoas, é muito importante entender como é que Deus trabalha com as pessoas. É muito importante entender isso. Muitas pessoas têm um grande erro nas suas vidas, especialmente crentes, pessoas que acreditam em Deus. Elas cometem um erro muito grave, e esse grave erro é pensar que o futuro delas, o destino delas, é exclusivamente entre Deus e elas. Ou seja, é a pessoa que diz: o meu futuro, o meu destino é exclusivamente entre Deus e eu. Mais ninguém, eu não preciso ninguém para se meter na minha vida, não preciso que ninguém dê pitaco para mim, eu não preciso que ninguém fale comigo, eu não preciso que ninguém venha me dar conselho, abrir a boca, se meter na minha vida. Tudo é entre Deus e eu. Então, é entre Deus e eu, e acabou-se. Eu amo a Deus, eu acredito em Deus, eu confio em Deus. Uma vez eu recebi palavra de Deus. Essas são as pessoas que normalmente se acham melhores que os outros. Pessoas que se acham mais espirituais que os outros. Pessoas que gostam de viver afastados dos outros, com a justificação de que eu tenho que me manter puro, irmão. Eu tenho que me manter longe do mundo. Porque eles pensam que são melhores que os outros. Então eles ignoram a dimensão humana do relacionamento com Deus. Isso é uma coisa muito importante que precisamos aprender nesta lição. Olha, essas pessoas que dizem que não precisam de ninguém, o relacionamento com Deus é somente deles com Deus,
Não importa como eles tratam as outras pessoas, eles podem ser grosseiros, alguém dá uma opinião, uma sugerência, um conselho, eles rejeitam, eles reagem com uma maneira grosseira, não se meta na minha vida, alguma opinião que você tem deles, não se meta na minha vida, você está sendo negativo comigo, e olham para as outras pessoas com desprezo, se acham melhor que os outros. Normalmente esse tipo de pessoas começam muito bem com um relacionamento com alguém. No começo tudo é flores, tudo é mel e açúcar e caldo de cana, tudo é muito bom. Mas começa a passar os meses, semanas, dias, e as pessoas, eles começam a ofender os outros, e depois deixam um rastro detrás deles, de pessoas ofendidas, que acabam dizendo, eu não quero mais falar com ele, porque é uma pessoa grosseira. E constantemente estão em conflitos com alguém, constantemente acham briga com alguém, constantemente estão constrangidos com alguém, sempre estão procurando falha, erro, falta, erro na vida dos outros. É porque é isso, é porque aquilo, é porque ele isso, é porque aquilo. Sempre encontrando uma falha, um erro, um problema na vida dos outros. Então, veja o que a Bíblia nos diz no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 2. Paulo está falando de duas mulheres que estavam numa igreja dos filipenses, Evódia e Sintique. Essas duas mulheres estavam na igreja por tempo já, eram conhecidas. Você pode acreditar que as duas não paravam de brigar? Era uma briga direta, não parava, era uma queixa, era uma briga, conflito constante entre as duas. Paulo tem que escrever, e tu imagina, Paulo está escrevendo para a igreja, para dar ânimo à igreja, ajudando a igreja. Tu imagina de que Paulo tem que escrever especificamente deles e dizer, eu suplico, eu rogo, eu suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, ou seja, já que elas dizem que estão salvas, que dizem que amam a Deus, que resolvam o seu desentendimento, que resolvam essa briga, que parem de brigar, chega! Porque isso é muito comum. Normalmente você vê pessoas que se acham melhores, superiores aos outros. São normalmente as pessoas que têm esse problema, mas a verdade é a seguinte: o teu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus, o relacionamento de todo ser humano com Deus vai se desenvolver na nossa relação com outras pessoas. Deixa eu dizer isso de novo, para que você entenda. O meu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com Deus, o teu vizinho, teu irmão, teu filho, teu pai, tua mãe, o conhecido, seja quem for, o relacionamento com Deus de cada crente, cada cristão, vai ser desenvolvido, vai crescer, vai melhorar ou piorar, de acordo em relação ao nosso relacionamento uns com os outros. Você tem um bom relacionamento com os outros? Seu relacionamento com Deus está bom. E veja que eu vou fazer isso várias vezes, não porque eu murcho muito minhas mãos para você ficar mareado, mas eu quero que você veja uma coisa importante que eu vou lhe mostrar no fim. Quando o nosso relacionamento um com os outros, lateral, pessoas aqui na terra, vizinho, pai, mãe, filho, conhecido, irmão e irmã da igreja, quando o nosso relacionamento está bom um com os outros, o nosso relacionamento com Deus que está no céu está bem. Você não pode separar os dois. Você não pode dizer, eu amo a Deus, mas as pessoas eu não aguento elas, não. Você não pode fazer isso. Não pode separar os dois. Veja essa uma história, uma escritura que tem aqui em Mateus, capítulo 22. Faz uma pergunta, Jesus responde, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ok, amar a Deus, já entendi, muito bem.
E agora? Aí ele diz, e o segundo é semelhante a ele. Semelhante ao quê? De que temos que amar com todo o coração, toda a alma e todo o entendimento, ou seja, com todo o nosso ser. Amar a quem? A seu próximo, da mesma maneira que cada um de nós nos amamos a si mesmo. Ou seja, temos que amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. E, semelhante, amar a seu próximo. Quem é seu próximo? O vizinho, filho, pai, mãe, colega de trabalho, motorista do ônibus, irmão, irmã da igreja. Temos que amar eles como amamos a nós mesmos. E eu sei que tem pessoas que se odeiam a elas mesmas, mas o mandamento de Jesus é que temos que amar aos outros. Estes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Paulo está dizendo, isso é um mandamento. Amar a Deus, todo mundo, eu amo a Deus, pastor. Amar os outros, da mesma maneira que amamos a Deus. É muito importante. Veja bem, outra escritura em Efésios capítulo 4, versículo 16. Dele, veja bem, dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Paulo está dizendo de que o corpo de Cristo, a igreja, cresce dessa maneira, pelo auxílio de todas as juntas, cada um se ajudando um ao outro, unido pelo esse auxílio, que cresce e se edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada um faz a sua parte, a sua função. Depois temos outra escritura, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Ou seja, cada um de nós somos utilizados como pedras vivas. Pedro diz que você e eu somos pedras para fazer a casa de Deus e somos pedras vivas porque estamos vivos. Casa espiritual para serem um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. E o que eu quero que você preste atenção, que cada um destes exemplos que acabamos de ver, o fato de que Jesus diz que amem-se uns aos outros e amem a Deus e amem-se uns aos outros da mesma maneira. Efésios, o corpo todo junto, trabalhando em amor, edificando-se, cada qual faz a sua parte. E Pedro agora dizendo que somos pedras vivas unidas, edificando a casa de Deus ou a igreja de Deus. Cada um destes exemplos fala de que você e eu, de que os crentes, os cristãos, fala deles em plural. Não de um só que faz tudo, é de que todos eles unidos fazem isso, porque estamos ligados uns com os outros. Você não pode ter um relacionamento com Deus por você mesmo, encontrar uma caverna, uma montanha, um lugar onde você mora sozinho, sem ninguém, e aí você vai ter a grande relação com Deus. Não existe isso. Todos temos que estar unidos em amor, amar uns aos outros, pedras vivas, sendo edificados em amor, fazendo sacrifícios aceitáveis a Deus. Deus não vai aceitar queixa, reclamação, briga, e unidos em amor, cada qual fazendo a sua parte, cada qual tem a sua, ligados uns com os outros. E a nossa escritura que lemos no começo, 1 de Samuel, capítulo 18, nos está falando do rei Davi. Ele ainda não era rei, mas está falando do relacionamento que ele teve com outras pessoas. O relacionamento, como foi que Davi chegou a ser rei, e não somente como ele chegou a ser rei, mas os relacionamentos e como foram os relacionamentos que ele teve com outras pessoas. Então veja bem, 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 5, nossa escritura. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência,
ele se comportava com prudência. Ele se comportava, ele agia com prudência, com sabedoria, e Saul o pôs sobre as tropas do seu exército. E não somente Saul viu, poxa, Deus está com ele, deixa eu colocar ele sobre o exército, mas também disse de que ele era aceito aos olhos de todo o povo. As pessoas gostavam dele. As pessoas gostavam de Davi. E até os olhos dos servos de Saul. Então, algumas pessoas, veja bem, está falando a conduta, o comportamento de Davi era prudente. Ele era prudente para poder entender como lidar com as outras pessoas. Tem pessoas que são de uma maneira, tem pessoas que são de outra, tem pessoas que são mais rápidas, tem outras que são mais devagar, tem outras que você tem que falar com mais paciência, tem outros que com poucas palavras elas já entendem. Isso é prudência. Aprender a ver a diferença e saber a sabedoria de como lidar com cada pessoa de acordo com as suas limitações. Então, ele está falando de que o comportamento prudente, sábio de Davi, dava a ele para entender, ele pensava as coisas, ele não somente agia pelo sentimento, vou fazer isso, vou fazer isso. Não, ele pensava, ele analisava as coisas, ele prestava atenção, quem falava, quem ficava calado, quem ouvia, quem não ouvia, quem fazia, quem não fazia. Tudo isso se chama prudência, sabedoria. E quando falamos o fato de que ele prestava atenção, de que ele queria aprender, de que ele tinha esse conhecimento, isso fala da nossa posição também. Como é que a maneira como essa pessoa vai se ver com a minha maneira de ser? Como é que eu faço que minha maneira de ser, se encaixe com a outra pessoa para que funcione tudo junto? Nossa posição, nossa vocação, nosso chamado. Como é que eu faço para me entrosar, para me comunicar e ser produtivo, não ficar brigando, não ser um hipócrita. Sim, Deus te abençoe, irmão. Não aguento ele. Não ser hipócrita. Então, isso inclui controlar nossos instintos e nossos impulsos. Quantas vezes você já olhou alguém e disse: esse aí eu não quero nem chegar perto? Quantas vezes já aconteceu isso? Alguma vez aconteceu isso com você? De que você vê uma pessoa, não quero nem ver. Mas precisamos aprender a controlar esses instintos, essas respostas, esses impulsos que às vezes a gente tem, olha quem chegou. Não, precisamos aprender a controlar eles. Porque quando não controlamos os impulsos, quando não controlamos nossos instintos, a fazer o que nos dá na veneta, o que dá vontade de fazer, sempre vai acabar trabalhando em contra de nós mesmos. Sempre vai acabar fazendo a gente passar vergonha. Ou senão a gente vai ter que ser hipócrita e grosseiro para fingir que não estamos passando vergonha. Então precisamos aprender a controlar nossos instintos e impulsos, porque isso se chama sabedoria. Isso se chama prudência. Veja bem, é um fato muito simples. Um comportamento sábio, um comportamento prudente com outras pessoas vai fazer você uma pessoa eficiente ou vai fazer que você não seja eficiente. Um comportamento prudente e sábio com outras pessoas, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja em caminho para o trabalho, de volta para o trabalho, na loja, com a família, visitando alguém, na igreja, aonde for. Uma conduta, um comportamento prudente e sábio com outras pessoas, seja onde que essas outras pessoas estão. Vai decidir e vai estabelecer você como alguém eficiente ou alguém que, essa pessoa não
Sempre que chega tem briga, tem discussão, nunca quer ajudar, nunca quer participar, sempre acha que é isso, aquilo outro. Veja bem, Provérbios capítulo 22, versículo 21, diz: uma boa reputação vale mais que grandes riquezas. Uma boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado, apreciado, é melhor que a prata e o ouro. Ou seja, está dizendo que em Provérbios ele dá um maior valor à reputação do que riquezas, do que dinheiro, do que tesouro, do que coisas materiais. Uma boa reputação. E compara a reputação com a riqueza. Compara a reputação com a riqueza. Você sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que uma boa reputação pode comprar certas coisas. Quantas vezes eu tenho chegado num lugar, chega uma pessoa qualquer, precisa comprar, sei lá, vamos dizer que precisa comprar uma caixa de sapato. Tem caixa de sapato? Ah, não tem. Ah, tá bom, vamos embora. Chego, eu conheço o cara, eu tenho lidado com ele, eu converso, eu lido com ele com sabedoria, com prudência, tenho feito amizade, eu sou uma pessoa agradável com ele, não sou grosseiro, não me queixo, me preocupo com ele, pergunto como é que tá. Não é que eu seja amigo, porque a gente não vive junto, mas eu tenho lidado, eu tenho me comportado prudentemente com essa pessoa. Eu não deixo que meus instintos, esse cara tem um cheiro. Não. Às vezes, quantas pessoas você já alguma vez chegou para, lá vem o irmão fedorento. Não. Veja bem. E eu chego lá, tu tem uma caixa de sapato? Rapaz, tem uma. Por quê? Porque uma boa reputação é comparada com riquezas, e com riquezas você e eu podemos comprar coisas, não é verdade? Podemos comprar influência, podemos comprar ajuda, podemos comprar não comprar uma amizade, mas podemos comprar influência. Olha, eu tenho uma pessoa que nesse trabalho vai dar certo, porque Deus faz a diferença. Isso faz com que as pessoas comecem a acreditar em nós. Faz com que as pessoas não somente acreditem em nós, isso dá às pessoas confiança de que elas podem confiar em nós, que não somos uma pessoa que hoje estou assim, amanhã estou assim. Faz com que as pessoas estejam dispostos a trabalhar conosco, a nos ajudar, a nos seguir, a qualquer coisa. Por quê? Porque Deus e as pessoas você não pode separar. Não pode separar. Vamos olhar segundamente, agindo com prudência. Como fazemos para agir ou viver uma vida com prudência? Como é que podemos ver na nossa escritura isso? Bom, primeiro precisamos aprender a cumprir com as nossas obrigações. Cumprir com as nossas obrigações. Na escritura que nós lemos, eu vou te dar uma tradução um pouco diferente para que você possa ver. 1 Samuel 18,15, um pouquinho de outra tradução diferente. É a mesma escritura, mas de outra tradução. Diz: tudo quanto Saul o enviou a fazer, Davi fez com tanto sucesso, que Saul lhe deu uma alta patente no exército. Por quê? Porque ele era bonito? Porque era amigo? Porque ele era um cara bacana, um cara legal? Não. Porque tudo que ele fez com tanto sucesso que Saul disse: esse cara, ele vai longe. Isto agradou todo o povo e os oficiais de Saul. Então veja bem, está dizendo de que Saul vê isso na vida das pessoas e ele diz: olha, eu preciso fazer isso. Por quê? Porque Davi realmente, em tudo que ele faz, ele tem sucesso. Deus deve estar com ele, alguma coisa está acontecendo. É o que estamos aprendendo. Deus que faz a diferença. Olha, tem algumas pessoas que elas só podem fazer as coisas quando elas estão na frente das luzes. Olha para mim, eu vou fazer, tá? Olha todo mundo, olha pessoal, tô aqui, já cheguei, vou fazer, tá? Aí começa a fazer, porque está na frente dos olhos dos outros. Está recebendo a atenção das pessoas.
Você dá um microfone, pessoa que nunca quer fazer, não bota o microfone na boca e começa a falar, parece um tagarela, não cala a boca. Agora você pede para fazer, dá para tu levar o lixo? Eu levar lixo? Capaz, eu levar lixo de jeito nenhum. Levar lixo, eu não levo lixo não. Isso é uma tarefa pequena para mim. Isso é limpar o banheiro. Eu sou cozinheiro, eu não limpo banheiro. Deixa eu te contar várias histórias. No exército, quando eu tive 26 anos no exército, eu era sargento. Não um sargento pequeno, um sargento grande já. Mas às vezes faltava mão de obra para trabalhar, para resolver as coisas. E às vezes o único trabalho que estava demorando, adiando acabar a missão era limpar o banheiro ou levar o lixo. Tu acha que eu dizia, eu sou sargento, leva lá, eu fico esperando aqui. O que está fazendo? Está demorando eu e todo mundo. Todo mundo demorado, porque o lixo não sai, mas todo mundo está ocupado. Todo mundo está ocupado e ninguém consegue ir embora até que acabar o serviço. E o serviço que está segurando, porque todo mundo está acabando junto, é levar o lixo. Dizer, não faço questão, não, me dá aqui, bora. Eu não faço questão, levar lixo, limpar banheiro, o que for. Tem pessoas que dizem, pastor, meu trabalho é de motorista, eu sou caixa, eu sou chefe, eu sou isso, eu sou aquilo. Na Bíblia, você vê que Davi estava disposto a fazer qualquer coisa. Ele agia com prudência. Ele fazia qualquer coisa, mesmo que alguém estivesse olhando ou não. Mesmo que as luzes estivessem nele ou não. Tem pessoas que só fazem as coisas se os outros estão olhando. Olha, o pastor está olhando. Deixa eu ajudar a arrumar as cadeiras. Deixa eu fazer que eu estou orando, lendo minha Bíblia, porque alguém está olhando. Davi fez o que tinha que ser feito. O que fosse. Não tinha nada que era, isso é pequena para Davi. Davi não toca essas coisas, não. E olha, eu vou dizer uma coisa, as pessoas prestam atenção. Elas observam. Elas veem a conduta das pessoas, elas reparam essas coisas. Lavar prato, eu sou marido, eu sou homem da casa. Levar o lixo, isso é trabalho de mulher. Isso não é cristão. Não é cristão. Todos unidos, juntos, trabalhando. Acabamos de ler, todos somos partes íntegras e necessárias para que o corpo funcione. Tu imagina a orelha dizer, eu não vou ouvir, não, porque não me dão bola. Ou o nariz dizer, eu não vou respirar, porque não colocam creme em mim. Parte íntegra. Importante. E as pessoas prestam atenção. No trabalho, a família, na igreja, no bairro, no prédio. Todo mundo presta atenção. Eu estava falando outro dia com alguém onde eu moro, e a pessoa me disse, não, eu tenho prestado atenção, e você fala com todo mundo normal, tem pessoas aqui que falam com umas pessoas, mas outras nem falam. Mas o Senhor fala com todo mundo. Não pode falar com todo mundo? Tem alguma proibição? Alguém que vai arrancar minha cabeça, ou vai me morder, ou me atacar, se eu dizer, oi, bom dia, tudo bem? Ser amável? E as pessoas prestam atenção quando você e eu fazemos o que devemos fazer, ou não fazemos o que devemos fazer. Você vê uma necessidade? Não é, meu trabalho é de abrir e fechar a porta, eu não faço isso. Rapaz, você está ali, está recebendo o salário, faz ajuda, as pessoas vão prestar atenção, vão ver e vão dizer, sabe o quê? Vamos fazer isso e vão prestar atenção. Olha, e vão que nem Davi, vão ver, olha, Davi, esse cara é muito bom. Ele sabe o que está fazendo, queremos ele. A Bíblia diz de que isto agradou todo o povo e também os oficiais deles. Então, quando você e eu agimos com prudência, não somente cumprimos nossas obrigações, mas
Como você e eu reagimos quando alguém dá uma promoção? Ou quando você recebe um elogio? Veja bem, a Escritura faz. E saía Davi, onde quer que Saul enviava, e conduzia-se com prudência, com sabedoria, e Saul pôs sobre tropas do seu exército. Ele era aceito aos olhos de todo o povo, e até os olhos dos servos de Saul. Então, seja elogiado. Uma promoção, nesse caso, Davi foi promovido sobre as tropas do exército. Tem pessoas que não conseguem, que quando elas são promovidos, sobe na cabeça e de repente não consegue. Alguém elogia ele, eu sou o melhor que tem, eu sou muito bom, eu sou isso, eu sou aquilo, e daqui a pouco sobe na cabeça e elas deixam de funcionar normal, deixam de viver a vida que são chamados a viver. Eu sou muito perfeito, daqui a pouco essa mesma elogio acaba sendo o tropeço final da pessoa. Tem pessoas que não conseguem lidar com promoção, não conseguem lidar com elogio. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 3, nos diz: não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas com exemplos para o rebanho. Eu sei que isso está falando para os pastores, mas está dizendo: não trate as pessoas como que se você já chegou lá. Não trate as pessoas controlando as suas vidas, continue tendo com elas o mesmo relacionamento de ajuda. Tem pessoas, assim, de repente, colocam a Davi sobre as tropas. Agora ninguém pode falar com Davi, porque ele se acha o capitão dos capitãos. Olha, acabaram de promover ela para aquela seção, para aquele departamento, para aquele trabalho. Ninguém pode falar, porque se acha melhor que os outros. Acabam de elogiar, dizer que foi o melhor funcionário da semana. Acabaram de dizer para o filho, para a filha, que fez um bom... Já não tem que fazer mais nada. Elogiei, muito obrigado por ter levado o lixo. Já não tem que levar mais o lixo, porque já levei, já ganhei elogio. E não é assim. Acabam se negando para ajudar, negando-se para trabalhar. Isso não é assim. Acabam sendo insuportável de ser lidado. Ninguém quer lidar com uma pessoa assim. Mas veja bem, Davi na nossa história, ele se comportou com prudência, com sabedoria, quando ele foi elogiado e quando ele foi promovido. Eu li um comentarista que diz: com certeza, este foi um grande exemplo do poder da graça de Deus na vida de Davi, que ele foi capaz de aguentar ou suportar todo esse respeito e honra que veio de repente na vida dele, quando ele foi promovido sobre as tropas, sem ficar orgulhoso. Aquelas pessoas que são promovidas rapidamente precisam ter uma cabeça muito boa e um bom coração, porque senão fica todo se achando melhor que ninguém, cheio de orgulho. E diz: é mais difícil saber aceitar elogio do que ser humilhado. Porque ser humilhado não é fácil, ninguém gosta de humilhação. Mas aceitar elogio e não deixar que suba a cabeça, que mude a pessoa que você é incrível. Então, não somente precisamos cumprir com nossas obrigações, não somente precisamos saber reagir à promoção, aos elogios, mas também precisamos saber como reagir. A reação que vamos ter em conflito, porque não todo mundo vai ficar contente com o nosso trabalho. Tem pessoas que por inveja já não ficam contentes, isso traz conflito. Ou talvez quando você é corrigido: olha, o que você fez está errado. Então, qual deve ser a nossa conduta? Como devemos agir com prudência ou sabiamente quando somos corrigidos ou quando estamos em conflito com alguém? Veja bem, 1 de Samuel, versículo 18, capítulo 18, versículo 13. Então Saul afastou-se de si, ou seja, de Davi, pondo-o como oficial comandante de 1000 homens. A Davi comandava os seus soldados na batalha, e
tudo o que fazia, quem? Davi, dava certo, pois o Senhor estava com ele. Ou seja, Davi não aguentou mais. Saul não aguentou estar perto de Davi. Ele via Davi sendo elogiado, aceitado pelo povo, amado pelo povo. Todo mundo gostava de Davi. Eu não aguento. Por quê? Porque Saul, sabemos que era uma pessoa orgulhosa, uma pessoa cheia de ego, um ego enorme, não podia entrar pela porta porque ele se achava melhor que os outros, mas ele acabou uma vida horrível. Então, quando uma pessoa é corrigida, você precisa sabiamente ou prudentemente, tá bom, eu aprendo, desculpa, vamos fazer as coisas corretamente, me ensina como é que eu faço, mas não mudar como pessoa. Davi, quando ele foi corrigido, ele continuou trabalhando como antes, como ele tivesse trabalhado se não tivesse sido corrigido. Tem pessoas que são corrigidas e de repente se escondem, se afastam do trabalho, tem uma má atitude. Quem eles acham que são, me corrigindo, me dizendo que eu fiz isso errado? Quem acha que são, não sei o quê? Resultado, tem pessoas que assim ficam dessa maneira e, olha, isso causa problema. Tem pessoas que são corrigidas e quem eles acham que são? Eu sei muito mais do que eles. Especialmente se a pessoa que está encarregado, no caso Davi, era um jovem. Imagina um jovem encarregado de mil tropas, 1000 soldados. E as pessoas amavam ele, admiravam ele, por causa da sua prudência, por causa da sua sabedoria. Tem pessoas que quando são corrigidas, começam a fazer beiço. Começam a fazer beiço. Sabe o que isso faz? Faz com que você perca a credibilidade. Você poderia ser o melhor trabalhador, modelo, show de bola, mas na hora de uma correção, em vez de, olha, tá, desculpa, eu não sabia, me ensina como é correto, não vou fazer mais. Olha, eu não sei o que eu estava pensando. E aceitar e continuar a seguir trabalhando do mesmo jeito. Tem gente que se... fazendo beicinho. Não gostam de ser corrigidos. Reagem de uma maneira errada. Não reagem com sabedoria. Vamos falar de conflito então. Vamos falar de conflito, porque Saul começa a atacar a Davi. Se você ler o resto do capítulo e o capítulo seguinte, ele começa a atacar a Davi injustamente. Davi não merecia. Por quê? Ciúme. Ciúme. Ciúme é uma força muito poderosa, mas ele começa a atacar a Davi e Saul não aguenta. Olha, durante o conflito, é sempre muito importante de que você não pode fazer o que você sente vontade de fazer. O que vem naturalmente, o que sai, explodir ou dizer tudo o que vem na cabeça. Não pode fazer isso. O normal é que quando você entra num conflito, quem ele acha que... eu vou dizer a ele umas quantas... Não, e você começa... Isso não é agir com prudência, com sabedoria. Precisa aprender, no meio do conflito, a se comportar com prudência, com sabedoria, a se restringir, a se segurar, a pensar... o que é que vai acontecer se eu digo para o chefe que ele é um filho de um macaco? Ou que ele não sabe o que está fazendo? Que ele tem um bafo horrível? Para que ele vai dizer que eu cheguei aqui com... Não! Pensa nas consequências disso antes de abrir a boca, antes de falar. Mesma coisa no casamento. Imagina. Você sempre queima comida. Sempre? Uma vez queimou e agora fala com os filhos. Filho, você sempre faz isso errado. Você sempre deixa isso por último. Porque muitas vezes não pensamos no peso, nas consequências que as nossas palavras vão ter. Conflito, pai com filho, pai com filha, marido com mulher, pai e mãe, no trabalho, você sempre deixa o lixo do lado de fora. Ai, Senhor.
Desculpa aí, mas parece que uma vez mais está querendo agir sem prudência. Parece que a internet está querendo agir sem prudência, mas vamos confiar de que vai ficar tudo bem. Então parece que foi só um momento. Mas veja bem, eu estava falando de que às vezes as pessoas, conflito, elas agem sem prudência, sem sabedoria. Em casa, com os filhos, marido e mulher, com as filhas, no trabalho, acabam explodindo, dizendo qualquer coisa que vem na cabeça e depois as consequências são piores. A Bíblia nos diz uma escritura em Provérbios 16, versículo 32, diz: é melhor ser paciente que ser poderoso. É melhor ser paciente que ser poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Ele está comparando de que comparar uma cidade não é o mesmo que você ter autocontrole. Autocontrole é muito melhor que ter controle de uma cidade, de uma situação, do que for controle próprio, não dizer qualquer, especialmente a maneira como você reage com sabedoria, com prudência. Essa maneira é tão importante, é tão importante. Olha, eu não posso exagerar o importante que é a maneira como você responde no meio de correção e no meio de conflito. Pode fazer você ganhar um trabalho, uma promoção, ou pode fazer com que você perca o trabalho ou perca uma promoção. A maneira como você e eu reagimos no meio dos conflitos e da correção. Vamos fechar, porque a nossa escritura nos diz de que Deus faz a diferença, e a Bíblia nos diz de que Deus tem o favor divino. Deus tem o favor divino, de que Deus nos ajuda. Deus faz a diferença, especialmente com a sabedoria. Quando não temos a sabedoria, Deus nos ajuda. Deus ajuda as pessoas que se comportam com sabedoria. Você quer aprender sabedoria? Tenha o costume de ler o livro do Provérbios todo dia de manhã, não como sua única leitura bíblica, mas leia diariamente os Provérbios, um capítulo por dia. Tem normalmente 30 dias por mês, então são 31 capítulos de Provérbios. Você pode ler um capítulo por dia, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, antes de dormir. Você lê, com a Bíblia você sempre vai ganhar sabedoria, sempre vai ganhar prudência. E isso vai te ajudar, porque você vai aprender a como lidar com diferentes situações, uns com os outros, e isso vai refletir o seu relacionamento com Deus. Seja um com o outro no trabalho, seja um com o outro em casa, com o marido, com a mulher, com os filhos, com o pai, com a mãe, com o avô, com o tio, no trabalho, com o vizinho, com um freguês, no que for. Nossos relacionamentos uns com os outros. Porque eu não gosto dele. Eu sei que você não gosta, mas você precisa tratar ele com respeito. Eu conheço pessoas que tratam desconhecidos com mais respeito do que eles tratam conhecidos. Isso não é sábio, isso não é prudente. Versículo 14 da nossa escritura diz assim: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era ou estava com ele. Deus estava com ele. Por quê? Porque ele se comportava com prudência em todos os seus caminhos. Tudo o que ele fazia com prudência. Isso é o sábio de fazer, isso é o prudente. Porque olha, uma dimensão que ajuda você e eu a dominar todo o ataque de vizinhos, ataque de pessoas que a gente não gosta, ataque de pessoas que não gostam da gente, ataque no trabalho, ataque na rua, ataque na família, o que for. Uma dimensão que ajuda você a dominar e a superar os ataques é essa dimensão da prudência. Versículo 29 do nosso capítulo. Então Saul temeu muito mais a Davi.
Por quê? Porque ele era orgulhoso. Ele não gostava que Davi estava tendo todas essas vitórias. E aqui o Saul não estava tendo isso. Ele não gostava disso. Então, temeu muito mais a Davi. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Veja bem, Davi está querendo ajudar a Saul ser um bom rei, sendo o comandante dos seus exércitos. Fazia tudo para abençoar o rei Saul. E Saul era inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus, quando os inimigos vinham para a luta, para a batalha com Davi, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente que todos os servos de Saul, portanto seu nome era muito estimado. Muito estimado. Ele era muito querido. Ele era muito querido pelo povo, pela maneira como ele se comportava. A maneira como ele se comportava. Então, é uma dimensão que supera os ataques. Veja, eu não sei se você se lembra de uma história em Gênesis 26. O filho de Abraão, Isaac, ele fez os poços, foi a primeira lição que estudamos. Ele fez os poços, e quando ele fez os poços, de repente, os inimigos vieram e fecharam os poços. Ele foi lá e abriu de novo. Aí teve discussão. Mas quando eles viram que Deus estava com ele, e ele não brigou, ele simplesmente foi lá e abriu de novo. Eles vieram pedir desculpa, eles não briga com a gente. Não briga com a gente. Em Gênesis 26, 29 diz: tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então, o que acontece? Quando você vê essa situação, no filho de Abraão, Isaac, ele ganhou a mesma coisa que Davi fez. Eu vou ser prudente, eu vou ser sábio, não vou arranjar briga e encrenca com esse povo, eu vou tratar eles melhor do que eles estão me tratando. Isso ganha favor com Deus, sempre ganha favor com Deus. É uma dimensão que nos dá favor não somente com Deus, mas com as pessoas. Não somente com Deus, mas com as pessoas. Veja bem, apesar das pessoas estarem contra a sua, se você age com sabedoria, com prudência, se você trata os outros melhor do que eles estão tratando você, isso vai lhe dar favor, vai favorecer você com as pessoas. Pastor, como é que eu faço? Como é que eu faço, pastor, para que... Desculpa aí. Como é que eu faço para que Deus faça diferença na minha vida, especialmente na área de relacionamentos? Olha aqui. Você trata os outros melhor do que eles te tratam. Ah, pastor, quer dizer que vão pisar em cima de mim? Que vão falar mal de mim? Eu vou tragar? Eu não aguento isso não. Você quer o favor de Deus? Você quer que Deus faça diferença? Você quer ter o favor divino, o favor de Deus na sua vida? A graça, a misericórdia de Deus na sua vida? Porque olha, Deus sempre toma conta do seu povo. E o fato de que alguém chame você de um nome, isso não faz você esse nome. Alguém pode chamar você de careca, isso não faz você de careca. Alguém pode chamar você de feio, isso não faz você de feio. Você coloque o nome que quiser aí, mas a maneira como você trata as pessoas, melhor do que elas tratam você, vai ganhar o favor com essas pessoas, mesmo que elas estejam em contra sua. Gênesis, na nossa escritura, 1 de Samuel, versículo 16 do capítulo 18. Porém todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto ele saía e entrava diante deles. Ele ia e voltava para a guerra o tempo todo, e eles amavam ele, mesmo que Saul odiasse a Davi. Mesmo que Saul odiasse a Davi.
Outra escritura, versículo 30, diz: cada vez que os chefes dos filisteus, os inimigos de Deus, os filisteus, iam para a batalha, Davi se conduzia sabiamente, com prudência. Precisa 39, que nós vimos no último estudo da terça-feira. O carcereiro, veja bem, se alguém estava numa situação difícil, se alguém estava em contra de José, todo mundo, ele estava na cadeia, estava na cárcere. Mas até o carcereiro deu tanta liberdade a José que nem sequer o vigiava, pois Deus estava com ele, e dessa maneira tudo que José fazia dava certo. Ele estava numa situação difícil, mas como ele se comportava corretamente, como ele agia corretamente, com sabedoria, a Bíblia diz de que Deus dava favor a ele. E é isso que precisamos aprender, porque isso traz você e eu ao nosso destino. Isso leva as pessoas ao destino, aos planos que Deus tem para você e para mim. Isso nos leva a essa situação. 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 4. E os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram a Davi, rei da tribo de Judá. Pelo fato da maneira como ele agiu, a maneira como ele se comportava, a maneira como ele respondia, eles fizeram ele rei. E isso não é automático, tá? É interessante você ver que Saul reconheceu que Deus estava com Davi e que Deus iria abençoar a Davi por causa do seu comportamento sábio. Ele entendeu logo, Deus está com Davi. Ele ficou com raiva e tudo aquilo, mas ele pegou e disse, eu não gosto. Veja bem, versículo 15. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio de Davi. Tinha receio de Davi. Ele odiava Davi, porque Davi era quem ele não era. Davi era e mostrava todas as qualidades que Saul não tinha. Isso se chama inveja. O maior problema nos relacionamentos das pessoas é a inveja. A inveja causa o maior número de problemas com as pessoas. A inveja causa os piores problemas. Infelizmente, Saul tinha muita inveja de Davi e ele tinha receio dele. Resultado: só pode vir essa dimensão, essa bênção, essa graça de Deus, só pode chegar às pessoas que reagem corretamente e se comportam sabiamente ou prudentemente no meio das situações. Correção, conflito, promoção, elogio, o que for. Se comportar sabiamente. Se você e eu nos comportamos de uma maneira insensata, uma maneira que não é sábia, que não é prudente, podemos duas coisas: podemos perder o favor de Deus, a ajuda, a graça de Deus, e podemos perder a bênção de Deus. Uma vez que você perde a graça de Deus, o favor de Deus que Ele quer dar na nossa vida, a bênção de Deus começa a sair, você acaba perdendo. Amém? E isso é como Deus faz a diferença nos relacionamentos. Deus faz a diferença nos relacionamentos. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Você pode colocar no chat, se você tem alguma pergunta, algum comentário. Alguma pergunta ou algum comentário que talvez você tenha. Que você tenha hoje. Ou pergunta, ou comentário. Que você tenha essa noite, pode colocar no chat. Se não, não se esqueçam, temos culto domingo de manhã às 11 da manhã. Também temos culto domingo à noite. Domingo à noite vamos ter um pregador convidado de fora, tá? Não perca, 19h30, um pastor convidado. Eu conheço ele faz muitos anos, um grande amigo meu. Vocês vão amar.
E vocês vão gostar. Não percam o culto domingo de manhã e domingo à noite, especialmente. Mas não quer dizer, só vou assistir um. Não, assista os dois. E vamos confiar em Deus, que Deus vai nos ajudar. Se você tem alguma pergunta, talvez você pode enviar para mim depois pelo WhatsApp, ou quando você me vê, pode fazer, anota aí e podemos conversar a próxima vez. Vamos fazer uma oração para fechar o estudo. Que Deus os abençoe. Senhor, agradeço hoje pela tua palavra que você nos tem ensinado. Te pedimos que teu nome seja louvado e glorificado essa noite nas nossas vidas. Senhor, nos dá sabedoria e prudência para aprender a como lidar com os nossos relacionamentos, seja em casa, com a família, no trabalho, com os vizinhos, todos os nossos relacionamentos. Precisamos da tua ajuda, Senhor. Nos ajuda, faz a diferença no nosso relacionamento, nos dá sabedoria e prudência e nos dirige. Te agradecemos essa noite, no nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite e até domingo de manhã.